Saraiva ontem gravou um comentário aqui, eu estava ouvindo assim, você vai olhando. Obrigado, Sou Pedro. fã, né? Sou fã, fico olhando o Maurício. Olha como ele é maravilhoso, como ele é bom comentarista, essa coisa toda. E Maurício, no teu comentário, que eu acho que ninguém viu, mas enfim, vamos lá. Tá. Só você. Só eu. Eu vi, Já Pedro, chega. eu vi. Isso, Obrigado, tá. Diogo. Ele relacionou, Diogo, 3 dúvidas na seleção brasileira. Eu queria que o Maurício falasse sobre isso. Essas são as dúvidas de uma seleção que está em aberto do meio para trás. Do meio para frente, você tem 3 titulares e o Diogo está bem perto do treinamento. Lá pode me desmentir se eu estiver avançando no caminho errado. Você tem Certo. Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Você não discute. O quarto atacante você discute para virar um terceiro meio-campista. Aí seria Luiz Henrique ou Paquetá ou Danilo. E nas duas laterais, e, portanto, do meio para frente, a gente está falando de dúvidas por excesso. Nós temos muita qualidade do meio para frente e estamos em dúvida sobre como usar. Do meio para trás, não. Do meio para trás, nas duas laterais, as nossas dúvidas são porque nós não temos mais Leandro, nem Júnior, nem Cafu, nem Roberto Carlos, nem Jorginho, nem Leonardo, nem Branco. Diogo. Pedro, se eu conheço Diogo Olivier, ele deve estar fazendo o seu papel tradicional. Ele é um comentarista hoje renomado, Brasil inteiro, Sport TV, uma máscara daquela. Isso não tem a menor Mas dúvida. se eu conheço, ele tem entranhado essa coisa do repórter, então ele deve ter informações de bastidor daquelas. Eu tenho certeza que ele vai dar a escalação neste momento. Que prensa. Tá? Porque eu conheço ele. Ele deve estar dormindo, batendo no vidro do quarto do Rodrigo Caetano. Tá, Rodrigo, eu quero aquele meio-campo que vocês vão montar. O que vocês estão pensando? Conta pra nós. Não, mas quem tá bruxinho do Rodrigo Caetano e do Mister Eduardo Gabardo. é o Eduardo Gabardo. O Gabardo Tá trocando confidências. Ah, mas o Gabardo é um sujeito que as pessoas notam a sua presença. O jogo é mais daquele quietinho, Trabalhamos em entendeu? equipe. Quietinho. Sabe aquele quietinho? Vai por mim, tu não buscou informação, Diogo? Duas certezas que eu tenho. Uma é que tu é uma máscara e a outra é que tu buscou informação. Tá, como eu aprendi com o Maurício Saraiva, né? Como teve o elogio no começo, eu aceito a máscara, não tem problema. Né? O como do elogio é sempre melhor. É difícil gravar, mas bom, claro que a gente faz isso. A gente tá trabalhando em quarteto aqui, né? O quarteto de Morriston, a gente chama, né? Eu, o Gabardo, o Rafael de Vério e o Rodrigo Oliveira. Mas conversando aqui e ali, deu para perceber com uma apuração o seguinte, que o Paquetá, o cenário que o Maurício descreveu está correto, né? Está correto, é isso mesmo. O Paquetá está mais forte para jogar. O Paquetá ganha força, ganhou nos treinos, no dia a dia. Paquetá antes de Danilo, antes do próprio Luiz Henrique, ele está muito forte nesse momento para o jogo com o Marrocos. Depois, com adversários mais fáceis, pode até trocar. E na lateral direita, nas duas laterais, aí o Ancelotti está com dúvida mesmo, né? Porque ele tinha o combo perfeito, era o Wesley na direita, ele já tinha dito isso mesmo, e o Alexandre, que foi convocado em todas as vezes pelo Ancelotti, eram os dois laterais, nessa posição que é o drama do Brasil. Agora ele está ainda na dúvida. Ibañez está um pouquinho à frente do Danilo, inclusive, né? Porque faz tempo que o Danilo não faz essa função. O Ibañez ganha corpo, mas tem uma dúvida ali, e do outro lado tem uma dúvida total entre o Douglas Santos e o Alexandre. Mas o combo de um zagueiro lateral de um lado, antes isso acontecia pela esquerda, agora vai acontecer no lado direito, né? Porque não tem mais o Wesley. Com o Ibañez de um lado e o Douglas Santos talvez de outro lado, esse combo aí de como pesar as duas laterais, um cara que segura mais, o outro que solta, é o que está pegando nesse momento. Mas o Paquetá está forte para o meio e nas laterais a dúvida do Ancelotti com o Ibañez um pouquinho na frente. O Ibañez, que é gaúcho, é de Canela. Que a gente mal viu jogar. A cidade festeja. Pois eu também não tenho assim muita referência. Não, eu tenho na conta de um defensor que o forte não é passar da linha divisória, até porque a posição dele é zagueiro mais do que lateral. Nesse desenho que se coloca o Douglas Santos é que seria liberado pela presença do Ibañez, aquele trio de zagueiros que haveria Gabriel Magalhães, Marquinhos e Alexandre para liberar o Wesley. Agora você tem Ibañez, Marquinhos e Gabriel Magalhães para liberar Douglas Santos. Proporcionalmente, Pedro, o Wesley ofensivamente me entrega mais do que o Douglas Santos entrega. E o Wesley não está mais na seleção. Então eu vou mais confiar do meio para frente em Paquetá. O próprio Bruno Guimarães, que chega muito bem, o Luiz Henrique fora, pelo que diz o Diogo, aí Rafinha do lado direito, corredor, perna esquerda, o Vinícius Júnior e o Matheus Cunha. Minha formação ideal, Pedro,
Eu colocaria... Eu acho que isso vai acabar acontecendo ao longo da Copa. Né? Eu não abro mão do Danilo. Também. O Danilo do Botafogo, né? Que é o Danilo Santos. Esse jogador, ele está numa fase muito boa. Ele é um jogador que preenche muito bem espaço de marcação e sai muito fácil para o jogo. Uma passada larga, uma pisada na bola de perna esquerda. Jogador inteligente, habilidoso. O Brasil não perde nada se colocar ele na peça ofensiva também. Jogador muito interessante. Eu trocaria pelo Matheus Cunha. Abriria a mão do Matheus Cunha. Faria um time com mais mobilidade, assim, ofensiva. Ficava o Luiz Henrique, ficava a Rafinha, ficava Vinícius, saía Matheus Cunha. O Luiz Henrique é um que eu não tiro do time, pela força que ele tem. Eu não desgosto disso aí, não. Eu ficaria com o Luiz Henrique de um lado, Rafinha de outro e o Vini Júnior por dentro. Mas eu vou tentar acrescentar outro rapaz aí. Eu concordo com tudo que tu dissesse. Vou apresentar o Endrick. Porque até agora, tomara que mude, o Rafinha do Barcelona não apareceu. Sim. O Vini Júnior do Real Madrid não apareceu. Eles simplesmente não jogam na seleção brasileira. E o Endrick, toda vez que é chamado, vai lá e faz um gol. Então é outro, tanto quanto o Danilo, que eu acho que pode terminar titular e muito brevemente. Já aconteceu em Copa e nas Copas em que nós fomos campeões só em 70 não aconteceu, de 1 a 2 peças serem trocadas. E a primeira Copa... Aí é cruel, né? Porque a troca é o ingresso no meio da competição de Pelé e de Garrincha. Imagina. Tem até aquela frase, né, Maurício? Pelé é de 17 anos, né? Isso, Tem até aquela frase, perdão aí pelo delayzinho, tem aquela frase que é uma clássica de seleção brasileira, né? Que o time campeão que começa nunca é o que termina. Isso tá a exceção de 70. Bom, a exceção de 70, mas aí é a exceção da exceção. Já temos a escola escalar mal no primeiro jogo. Claro. Já temos a solução para ganhar a Lembra do Raí? Histórico. Escalar mal o primeiro jogo. Cicidi, é histórico Cicidi. Escalar mal o primeiro jogo. É simples, bota o Luiz Castro para treinar no primeiro jogo. Bota o Luiz Castro para escalar no primeiro jogo, senão no segundo jogo vai dar o Brasil. Deixa o Luiz Castro, coitadinho, tá de férias, tá pensando o que vai fazer. No primeiro jogo, ele em 15 minutos, ele ganha a Copa do Mundo para nós. Isso. César, falando sério agora, oi, que tem, todo mundo, o Pedro só para deixar claro que eu falei sério todo o tempo. Não, eu falar sério, é que eu tô rindo. Grande fase, eu tô rindo César. aqui. Eu falei falar sério, porque eu tava rindo. O Pedro acho que vai concordar comigo pela experiência que tem. É que tem jogadores que em Copa do Mundo, Copa do Mundo é diferente. Tem caras que estão muito bem e aquele peso ali da Copa do Mundo não é Champions League, não é o campeonato da Premier League. Cara, a Copa do Mundo é um peso diferente. Os dedos vão à flor da pele. Olha, o cara medra ali. Acontece. Concordo contigo e amplio. Jogador que tecnicamente é muito bom, mas que não tem personalidade competitiva, ele não é protagonista em Copa do Mundo. O cara tem que ter culhão, vamos dizer, usar a palavra que define melhor a coisa. O cara que entra, toma conta do jogo, é comigo, me dá a bola, vou jogar. Eu vou te lembrar algumas coisas assim. Pega o Dunga, por exemplo. Sim. O Dunga nunca foi assim, um jogador radiante. Mas o Dunga na Copa do Mundo, e principalmente em 94, quando o Brasil foi campeão, ele cresceu, ele comandou, ele cuidou do Romário, por o Romário não fazer sacanagem dentro do quarto. Ele fez tudo o que precisava fazer como capitão do time. E o Brasil foi campeão. Estou dando só um exemplo. Deixa eu pegar o exemplo do Dunga, que esse eu acho um exemplo bom. A minha primeira Copa, em 1998, tinha uma característica que os lugares de imprensa eram sempre os mesmos nos estádios, todos os da França. E era muito pertinho do campo. E aí a estreia é assim, é a parte mental potencializada assim, sabe, a 1000. É uma loucura. Os caras, é brabo mesmo. E aí no primeiro jogo, eu nunca vou esquecer, contra a Escócia, ali onde a gente estava, tu escutava, Pedro, o Dunga cantando o passe. Sabe, ele, o capitão geladeira, nervos no lugar, ele dizia, Rivaldo, Branco. Sabe, ele ia cantando os caras, Bebeto, vem, Rivaldo, dá atrás. Até passar 5, 10 minutos, aí a galera ia entrando no jogo e aí o jogo fluía. Mas no começo ele chegava a decidir pelos seus companheiros o passe para dar para não acontecer nada no começo. Olha o que é uma liderança e olha o que é a tensão do primeiro jogo. E os jogadores obedeciam, hein? O Dunga cantava, Rivaldo, dá no fulano, e o Rivaldo, na hora dava no fulano.